Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, primeiro vídeo, ou segundo na verdade, que eu apareço assim, integralmente falando com vocês depois dos ocorridos no mês de novembro, que foi um mês assim muito difícil, como eu expliquei pra vocês. Eu infelizmente perdi minha avó. Ela hoje, dia 22 de novembro, completa 2 semanas da partida dela. Eu tô tentando lidar ainda com a situação. Eu sei que não tá sendo fácil, mas eu tô indo como dá. Algumas coisas vão acontecer, eu ainda não sei o que. Quando eu souber, eu já falo pra vocês. Mas assim, o vídeo de hoje, eu tava aqui relembrando, né? 28 de novembro de 2016. Acho que esse dia ninguém se esquece. Pelo menos eu não esqueço desse dia, porque foi assim o dia, acho que mais triste, não só pro futebol de Santa Catarina, não só pro futebol brasileiro, mas sim pro futebol mundial. Acho que foi o dia mais negro, mais triste, assim, o mais sombrio de todos. Eu acho que vocês já sabem, né, o que aconteceu nesse dia. No dia 28 de novembro de 2016, a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, ou, no caso, a delegação do time da Chapecoense, embarcou para a Colômbia, onde seria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana de 2016, entre Atlético Nacional e Chapecoense. Mas o que acontece? O jogo seria no dia 30 de novembro. Na quarta-feira, eles embarcaram na tarde do dia 28, na segunda-feira, pelo voo 29 e 33 da Lamia. E olha, é aí que mora o que acontece. Algum tempo antes, esse voo 29 e 33 da Lamia já tinha trazido aqui pro Brasil a seleção argentina de futebol, que disputou como é o nome? Uma partida eliminatória da Copa do Mundo de 2018 com a seleção brasileira. Este jogo terminou em 3-0 para a seleção brasileira. E a seleção argentina veio nesse voo que teve algumas turbulências. Mas infelizmente, na madrugada de 29 de novembro, no nosso horário aqui, era madrugada, era por volta de meia-noite. No horário de lá, era um pouco mais cedo, porque, pra quem não sabe, a Colômbia tem um fuso horário de menos 2 horas em relação ao Brasil. Como naquela época nós tínhamos o horário de verão e nós estávamos no horário de verão, a diferença subiu para menos 3 horas. O voo caiu, matando 71 pessoas, deixando 6 sobreviventes. Pois é. Entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas e o treinador. Pois é. Eu vou ler aqui pra vocês o nome dos 6 sobreviventes e quais eram as suas funções nesse caso, né? Vamos lá. Eu vou ler aqui primeiro os 6 sobreviventes, depois eu vou ler o nome de algumas vítimas, tá? Porque foram muitas pessoas. 71 pessoas perderam a vida nesse acidente. Então vamos lá que eu vou ler o nome dos 6 sobreviventes. Vamos lá. O lateral direito. É lateral direito ele? Sim. Não, lateral esquerdo, perdão. O lateral esquerdo, Alan Luciano Ruschel. O Alan Ruschel. O goleiro, Jackson Follman. O zagueiro,
Neto, Hélio Hermito Zampier Neto, o jornalista Rafael Hensel von Mórbida, o técnico de voo Erwin Tumiri e a comissária de bordo Jimena Soares. Desses 6 sobreviventes, 2 eram bolivianos. Pois é. Porque o voo ia fazer fez uma escala em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Mas por que será que esse avião caiu? Alguns dizem que foi por negligência do piloto. Em certo ponto foi. Mas também porque tinha pouco combustível, né? Eles estavam voando com um combustível no limite, o que provocou a queda da aeronave. Agora eu vou ler para vocês aqui o nome de algumas das vítimas fatais, porque, como eu falei, foram muitas. Vamos lá. Eu não vou falar aqui os cargos de cada um, porque as posições de cada um, porque às vezes eu mesma não lembro. Mas eu vou ler aqui o nome para vocês. Luiz Carlos Saroli, Mário Sérgio Pontes de Paiva, Everton Kempis dos Santos Gonçalves. Desculpa, gente. Às vezes a emoção vem quando você lembra o nome dessas pessoas, não vem? Pois é. Devair Pascoalon, Marcos Danilo Padilha, Kleber Santana Loureiro, Ananias Eloy Castro Monteiro. Pois é, minha gente. É complicado. Paulo Júlio Clemente, Vitorino Sherman. Pois é. Vamos lá. Que foi muita gente, infelizmente. Eu vou falar pra vocês, eu vou falar alguns nomes, porque infelizmente foram muitos. Ó, o voo caiu na noite do dia... Caiu, na verdade, na noite do dia 28 de novembro, às 21h58. Pois é. Caiu num local chamado Cerro El Gordo, perto do aeroporto de Rio Negro, em La Unión, na Colômbia. Mas aqui, vamos lá. Tá aqui. Aqui fica melhor pra ver. Vamos lá. Eu vou lendo aqui os nomes, mais alguns nomes, que eu já li alguns, vou ler os outros. Ailton César Júnior Alves da Silva, Arthur Maia, Bruno Rangel, Delfim de Pádua Peixoto Filho, Denner Assunção Brás, Felipe José Machado, Guilherme Jimenez de Souza, José Gildeixon Clemente de Paiva, Josimar Rosado da Silva Tavares, Lucas Gomes da Silva, Marcelo Augusto Matias da Silva, Matheus Caramelo, Matheus Biteco. O nome do Matheus Caramelo era Matheus Lucena dos Santos. E o Matheus Biteco, que era Matheus Bittencourt da Silva. Luiz Felipe Gross. Vamos lá. Renan Carlos Agnolin. Sandro Luiz Palaoro, Sérgio Manuel Barbosa Santos, William Tiego de Jesus, Tiago da Rocha Vieira. Pois é, gente, esse acidente, essa tragédia trouxe uma luz nesse caso, né? Como a rotina do jogador de futebol é estafante, não é? E mostrou também que as coisas às vezes são como são. E uma coisa que eu costumo dizer, que como diz a música, a vida tem dessas coisas e tem mesmo. No caso de Luiz Carlos Saroli, o treinador Caio Júnior, o que ia acontecer? O filho dele ia embarcar junto no voo, porém o filho esqueceu a RG em casa e acabou não embarcando.
O Caio Júnior, o que eu me lembro dele... eu sou corintiana, eu não vou mentir. A minha mãe é palmeirense. Eu lembro que ele foi treinador do Palmeiras na época que o Palmeiras tava jogando a Série B em 2003. Eu olhei, e ele, na época, antes do Palmeiras, ele treinou o Paraná Clube. Eu olhei e pensei, nossa, esse cara é bom. É um treinador muito bom ele. E olha, eu tinha uma certa admiração pelo Caio Júnior, eu não vou mentir. O Ananias também é uma coisa que eu lembro. Como eu falei pra vocês, que eu sou corintiana, filha de mãe palmeirense. Eu lembro que o Ananias fez o primeiro gol na Arena Palmeiras. Mas como eu zoei com a minha mãe nesse dia, meu Deus. Como eu zoei. E uma outra recordação que eu tenho, olha, é uma recordação assim que vocês vão falar, nossa. Eu me recordo disso. Tava uma certa... Sobre o goleiro Danilo, tava uma certa dúvida. Uma hora falavam, ele é uma vítima fatal. Daqui a pouco, não, ele é um sobrevivente. É uma vítima fatal, é um sobrevivente. Ficou nessa expectativa, ele sendo ou um sobrevivente ou uma vítima fatal, durante aproximadamente umas 4, 5 horas. Até que veio a confirmação de que ele realmente era uma vítima fatal. Pois é. E uma outra recordação que eu tenho, cara, isso... Olha, arrepia. Eu tô toda arrepiada quando me recordo. Durante uma entrevista de um repórter do Sport TV, eu não lembro o nome, quando eu lembrar vai aparecer aqui na legenda. O repórter foi entrevistar a mãe do Danilo, do goleiro. Foi um momento assim bem emocionante, que arrepia mesmo quando a gente lembra, porque mesmo ela abalada com a perda do filho, porque, poxa, dizem que a lei da vida seria o filho enterrar o pai e não o pai enterrar o filho. E olha que dessa máxima eu discordo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Pois é. O repórter, bastante emocionado, ela olhou pra ele assim e falou, posso te dar um abraço? Quando ela abraçou esse repórter, ele desabou. Eu não esqueço esse dia que, quando eu lembro, me arrepia. A Chapecoense, ou a Chape, ou o Furacão do Oeste, como é conhecido, conseguiu uma façanha que eu acho que poucos conseguem. Uniu todas as torcidas de todos os times do mundo em um único sentimento. O sentimento de dor. O sentimento de perda, de choque, de tristeza. Sentimentos que a gente não sabe ao certo como explicar. Pois é. Mas olha só. Eles, como eu falei, saíram da vida e entraram para a história. Uma história que vamos levar para sempre. O canal Sport TV, em 2017, realizou um documentário chamado Além da Condá. Aí vocês vão falar, como assim Além da Condá? Contando a ascensão e a tragédia da Associação Chapecoense de Futebol. O segundo jogo da final seria realizado no estádio Couto Pereira, em Curitiba, porque a Arena Condá não tinha uma capacidade exata, ou seja, uma capacidade mínima permitida para sediar o jogo. Então, foi mandado para Curitiba, para o estádio Couto Pereira, um campo neutro. No dia que seria a grande final, foi feita uma cerimônia em homenagem às vítimas.
Foi realizada também na Colômbia, no estádio de Medellín, uma cerimônia em homenagem às vítimas. O então ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, foi junto com o prefeito de Chapecó na época para fazer a liberação dos corpos, para trazer os corpos para o Brasil. O Devair Pascoalon, como eu citei, o nome dele, ele era conhecido por muitos como Deva Pascovitch. Uma coisa que eu lembro, eu, no caso agora não, como ouvinte de rádio, telespectador, essas coisas. Como torcedora do Corinthians, eu me recordo que a primeira vez que eu ouvi um jogo do Deva Pascovitch na CBN foi em 2015. Foi o clássico. Corinthians 6, São Paulo 1, direto da Arena Corinthians. Eu não sabia que ele era um sobrevivente de câncer. Pois é, ele tinha vencido um câncer, mesmo doente, ele ia trabalhar, ele saiu da rádio, foi pro Sport TV e acabou entrando pra história. Pois é. Esse documentário, Além da Condá, eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês disponibilizado aqui na descrição do vídeo, porque realmente é um documentário muito bonito, vale muito a pena vocês assistirem. É uma sugestão que eu deixo aqui pra vocês. Pois bem. Os jogos das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro daquele ano. Um dos jogos, uma rodada, no caso a última rodada, foi adiada. Pois é, foi adiada. Para o dia, a rodada do dia 4 de dezembro foi adiada para o dia 11 de dezembro. E aconteceu uma coisa meio assim, digamos, lamentável, um comentário muito infeliz, diga-se de passagem, por parte do então vice-presidente ou presidente de futebol, não me recordo, do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, que estava brigando para não cair naquele ano. Ele comparou a tragédia do Chapecoense com a situação que o Inter estava vivendo, colocando a situação do Inter como um possível candidato ao rebaixamento como uma tragédia muito maior do que a tragédia da Chapecoense, o que rendeu muita crítica, rendeu muito hate, muito ódio realmente, porque o que ele falou, o comentáriozinho infeliz, hein? O que aconteceu naquele ano? Pois é, o Inter caiu para a segunda divisão pela primeira vez na história. Esses jogadores, dirigentes, comissão técnica, treinador, alguns tiveram velórios coletivos na própria Inacondá, outros foram velados em outros lugares e depois enterrados, né, em lugares diferentes. O Victorino Sherman, ele foi sepultado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, na região do Botafogo. E o que acontece? Logo depois disso acontecido, uma atitude do Atlético Nacional. Eles renunciaram ao título da Copa Sul-Americana. Bom, eles já tinham ganho a Libertadores daquele ano. Eles renunciaram ao título da Libertadores. Da Copa Sul-Americana, perdão. E a Chapecoense foi declarada campeã do torneio. O jornalista Rafael Hensel depois foi convidado para narrar uma parte de um amistoso entre Chapecoense e Palmeiras ao lado de Galvão Bueno. Pois é. Outra coisa também que aconteceu. Alan Ruschel retornou pro futebol. Ele voltou a jogar. Ele
ele reestreou numa das finais do troféu Joan Gamper, no jogo Barcelona 5, Chapecoense 0. Hoje, Alan Ruschel é lateral esquerdo do Goiás. Pois é. O Neto, zagueiro, continua na Chapecoense. Jackson Follman, o goleiro. Infelizmente, sua carreira foi abreviada, já que ele teve uma parte do corpo, no caso eu não me recordo, vou olhar, se eu não me engano, acho que ele teve o pé amputado. Hoje ele é participante do Popstar, da Rede Globo, como um dos concorrentes, e em uma de suas apresentações ele comoveu bastante. Pois é. E no dia 26 de março de 2019, aos 45 anos, vitimado por um infarto fulminante, não só a cidade de Chapecó, como o Brasil perde Rafael Hensel, que deixou uma lição de vida em seu livro, Viva Como Se Estivesse de Partida, que, aliás, tem até uma sugestão desse livro aqui no canal. Vou ver se eu consigo encontrar pra vocês. A Chapecoense está numa situação meio delicada no Campeonato Brasileiro. Pois é, ameaçada de rebaixamento. Mas será que a Chapecoense vai cair? O que vocês acham? Bom, gente, era isso. Eu tava relembrando aqui esse momento triste da nossa história. Não só da história do futebol, mas também na história do nosso país, do nosso mundo. Uma das maiores tragédias aéreas dos anos 2000, que levou muita gente. Mas também deixou uma lição para nós. As coisas são como são, mas nós não podemos mudá-las. E outra coisa, só quem sabe o nosso verdadeiro destino é Deus. Pois é. Então é isso, gente. Eu vou ver se eu consigo deixar também pra vocês uma das maiores motivações dos jogadores chapecoense quando, após a semifinal do campeão da Copa Sul-Americana entre Independiente del Valle da Argentina e Chapecoense, eles deixaram um grito que entrou pra história. Vamos ver se esse vai... Vamos ver se eu consigo deixar aqui pra vocês também. Então, minha gente, beijo pra vocês e pra todo mundo. E